Fala pessoal, você está no canal Pobrecast. Antes de assistir a maior e melhor defesa que deveria ter sido feita pelo advogado do presidente Bolsonaro e não foi, na minha opinião, assista ao trecho desse vídeo que dará a fundamentação situacional para você do que os 8 acusados, inclusive o Jair Bolsonaro, o que eles estão enfrentando. Outra coisa, esse negócio do STF, esse pessoal acredita, muita gente acredita que o centro do poder é o STF. O quê? Isto mostra um analfabetismo político monstruoso. O STF se criou a si mesmo, ou ele foi criado pela esquerda ao longo de 40 ou 50 anos de esforços? Esse pessoal da esquerda começou a formar esses meninos do STF quando eles estavam na faculdade de Direito. E levou 40 ou 50 anos para botar eles lá. O STF é um órgão da esquerda, ele não comanda a esquerda. A esquerda o comanda. Experimenta um desses ministros contrariar ou descontentar a esquerda para ver o que acontece. Vocês não ouviram falar do Teoriza Vacas, não? Outra coisa, vocês não viram a vida do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes era um homem da direita, era um liberal conservador. Por que ele mudou? Porque mandaram mudar. E ai dele se desobedecer. O centro de comando não está no STF. O STF é um órgão oficial. O STF é um órgão oficial. Órgão oficial, no mundo da esquerda, é a fachada, é a parte externa. Quem manda é quem está lá no fundo, porra. Você nem sabe quem é. Se você perguntar quem é o comitê central da esquerda, você não sabe quem é. Eu também não sei atualmente. Antigamente sabia, agora não sei mais. Tá certo? Então, é aquela frase do René Guénon, o segredo é da essência do poder. Então, quem manda no Brasil é o comando central da esquerda, meu Deus do céu. Em parte, você os identifica por ter alguns participantes do Foro de São Paulo, mas outros você nem ouve falar. É esses que nós temos que destruir, gente. São eles que põem os ministros no STF. Veja, uma militância, da militância que saem os quadros que ocupam o poder quando o partido chega ao governo. Agora, por exemplo, o Bolsonaro precisa nomear não sei quantos mil desembargadores. Ele não tem quem nomear. Só tem gente da esquerda aparecendo. Por quê? Porque não tem militância da direita. Não tem militância bolsonarista. Se tivesse, os quadros estariam prontos para ocupar os lugares. Dá para entender o que é militância? Militância não é o povão, militância não é a massa. Militância é quem dirige, são profissionais que dirigem a massa. Às vezes profissional não quer dizer que está recebendo, uns recebem, outros são outros. Em geral, a militância paga para sustentar o partido, para sustentar o movimento. Tá certo? E faz isso pensando no quê? Um dia nós chegamos ao poder e daí eu tenho um cargo lá em cima. Mas é um dia, não é no dia seguinte. Esse pessoal da direita votou no Bolsonaro, no dia seguinte eles já querem um cargo, porra. Que gente ridícula. Vocês não têm ideia do que é tomar o poder, portanto não têm ideia do que é militância. Nenhum de vocês tem, nenhum de vocês estudou isso, e esse que é o problema. Agora, você quer fazer um movimento contra o STF? Faça, meu filho, a esquerda vai acabar com você. Porque a esquerda tem o controle total da mídia inteira. Há 50 anos tem isso, ou mais. E o controle total de todas as universidades. O que é a mídia? A mídia é a política do dia, é o poder presente. O que são as universidades? É a classe política do futuro. Os caras têm o presente e o... Senhores ministros, ministra, eu não posso iniciar a defesa do réu Jair Bolsonaro, a quem eu defendo aqui, sem antes fazer a indispensável cronologia de fatos que contextualizará o ambiente político do país nas eleições de 2022 e que culminará nos atos supostos de uma tentativa de golpe. Essa contextualização ela se inicia no dia 8 de novembro de 2019, quando, por 6 votos a 5, o até então condenado por corrupção e lavagem de dinheiro Luiz Inácio Lula da Silva foi posto em liberdade por esta mesma corte, revertendo decisão anterior de 2016, proferida por Vossas Excelências sobre a prisão após condenação em segunda instância. Já no dia 15 de abril de 2020, de forma
absolutamente inovadora, o Supremo Tribunal Federal decide que a definição de políticas e diretrizes na área da saúde são de competência concorrente entre União, Estados e municípios. Mesmo quando o texto constitucional deixa claro que a formulação de políticas nacionais na área de saúde é de competência da União. Poucos dias depois, em 29 de abril de 2020, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, é suspensa a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, mesmo, como todos sabemos, sendo uma competência privativa do presidente da República, capitulado no artigo 84 da Constituição Federal. Já no dia 8 de março de 2021, ocorre a mais controversa e espantosa de todas as ações, quando, monocraticamente, o ministro Edson Fachin anula todo o processo contra o principal adversário político de Jair Bolsonaro, Lula da Silva, revertendo as decisões do juiz de primeira instância, Sérgio Moro, revertendo as decisões do TRF4 e revertendo, inclusive, entendimento do próprio STF, que no dia 7 de abril de 2018 negou o pedido de habeas corpus ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, se negou o habeas corpus, é porque entendia que o processo estava totalmente correto. O que mudou? Concluindo, no dia 21 de junho de 2021, 3 meses após a anulação de todo o processo do atual presidente, o ministro Barroso foi ao Congresso Nacional e reuniu-se com parlamentares. O objetivo era a discussão sobre a PEC 135 de 2019, apelidada de PEC do voto auditável, que, até este momento, tramitava no Congresso com larga margem de votos para sua aprovação. Porém, após visita do ministro Barroso, talvez por mera coincidência, parlamentares mudaram de ideia e a proposta foi rejeitada. Com a descrição desta cronologia de ações, de gigantescos impactos políticos no país, basta o sujeito ter a sua função sináptica intacta para concluir 2 claros movimentos ocorrendo no país. O primeiro, a inviabilização do governo Jair Bolsonaro e a sua tentativa de execração política. O segundo é o ressuscitamento político de Luiz Inácio Lula da Silva, tornando-o mais do que elegível, mas enaltecido na opinião pública como o salvador do país. É com este cenário de enormes incertezas e suspeições que Jair Bolsonaro parte para a campanha eleitoral de 2022. Pois bem, com o benefício, do afastamento histórico, é incontroverso dizer hoje que tivemos um processo eleitoral claramente parcial em favor de um candidato em detrimento ao outro. Note que não falo das urnas, e sim da condução do processo eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro, por exemplo, foi impedido pelo TSE de fazer coisas que nunca nenhum outro candidato na história desse país foi privado, como utilizar as imagens da histórica manifestação ao seu apoio no dia 7 de setembro, do seu discurso na ONU, da sua ida ao velório da Rainha Elizabeth e até mesmo de fazer uma simples live no Palácio do Planalto, sua residência à época. Nem mesmo a exposição de fatos comprovadamente verdadeiros sobre o seu adversário pode ser feita. Como, por exemplo, qualificá-lo como um ex-condenado da justiça, o que ele de fato era, e descarnecer as suas ligações íntimas com os principais líderes autoritários e antidemocráticos do mundo, o que sabemos todos que são fatos incontestáveis. Se já não fosse o suficiente,
presenciamos o maior esquema de censura já promovido no país. Contra qualquer um? Não. Contra todo e qualquer apoiador de Jair Bolsonaro. O que também é materialmente verdadeiro, de acordo com as confissões das próprias plataformas de redes sociais. E olha que eu não vou nem mencionar aqui as gravíssimas denúncias e provas apresentadas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro relator no TSE. E não podemos esquecer da fatídica decisão da ministra Carmen Lúcia, que autorizou a censura prévia no país, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal. Após esse processo eleitoral completamente contaminado e parcial, Jair Bolsonaro perde as eleições por uma diferença mínima de votos. Ora, qualquer indivíduo, diante a todo o exposto, chegaria à óbvia conclusão de que, se houvesse um processo eleitoral equânime, justo, transparente e 100% constitucional, seria certa a sua vitória. Ao digerir toda essa sequência de acontecimentos, o que passou na cabeça de Jair Bolsonaro é que ele sim acabara de sofrer um golpe. Não um golpe tipicamente belicoso, mas um golpe institucional. Afinal, sob a sua gestão, orientada ao povo e não à própria estrutura de poder, interesses históricos foram desmantelados. Portanto, excelências, agora sim, chegamos ao cerne da acusação e nos deparamos com a discussão, o levantamento dos instrumentos constitucionais que protegessem o presidente da República do golpe de outro poder. Porém, após esse levantamento de possibilidades, repito, constitucionais, o então presidente Jair Bolsonaro entendeu que todas elas trariam mais prejuízos ao seu povo do que não fazer nada, e simplesmente aceitou a situação. Transmitiu o poder, inclusive das Forças Armadas, para os nomeados pelo governo eleito. Ora, que raio de golpe é esse em que nada foi sequer planejado, muito menos preparado e muito menos ainda executado? Que golpe é esse em que o poder é passado para o presidente eleito? Que golpe é esse em que é feita a transmissão do comando das Forças Armadas para o seu sucessor? Ministros, não resta mais dúvidas de que não estamos participando aqui de um legítimo processo jurídico, e sim de uma flagrante perseguição política que busca, através dessa ação penal, a sua validação jurídica. E as provas disso se encontram já no primeiro ato dessa ação penal, derivada do inquérito 4874, aberto de ofício, o que é expressamente vedado pelo Código de Processo Penal. Ou melhor, se o primeiro ato já é ilegal, todo o processo já é nulo de pleno direito. A bem da verdade é que essa ação sequer deveria estar sendo julgada pelo STF, pois nenhum dos réus tem foro por prerrogativa de função. Era para ser na primeira instância. Não obstante, essa ação viola o princípio do juiz natural, o princípio do promotor natural, limitou o direito à ampla defesa e ao contraditório, quando libera parcial e seletivamente o acesso às provas nos autos. Tivemos a coação do réu colaborador Mauro Cid, através de sua esposa, filha e pai. Está no vídeo, para quem quiser assistir. Tivemos o ministro relator impedindo o livre exercício do papel do advogado no interrogatório de testemunhas. Senhores, eu poderia ficar aqui a tarde toda demonstrando materialmente as diversas ilegalidades desse processo. Mas, como dito anteriormente, esse não é um processo jurídico. Se assim o fosse, já teria sido anulado há muito tempo. Esse é notoriamente um processo político. Portanto, respeitosamente, mas é a verdade,
O que este tribunal busca é a materialidade e a sua respectiva vinculação de autoria ao réu, já condenado antes mesmo do inquérito ser aberto. Portanto, excelências, nos cabe o alerta de que uma situação como essa não pode ser sustentada por muito tempo. O resultado do julgamento dessa corte definirá se nos mantemos efetiva e verdadeiramente em uma democracia plena, sob o império das leis, ou se adernamos de vez rumo ao eixo antidemocrático no mundo.